Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz, cidades de Judá. Ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Amém. Obrigado pela tua poderosa palavra. Nós não cansamos e não nos cansaremos de meditar na tua palavra. Não nos cansaremos de descobrir verdades, Pai, novas para nós, mas verdades eternas, que desde a eternidade o Senhor já estabeleceu para que nós vivêssemos no dia que se chama hoje. Nós louvamos e agradecemos ao Senhor pela tua palavra, porque ela é inerrante, ela é poderosa, ela transforma o nosso interior, ela é capaz de separar alma e espírito, juntas e medulas. Ela é poderosa. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra, te bendizemos, Pai, te adoramos. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos ter encontrado. Obrigado, Pai, por nos ter apresentado a tua palavra. João capítulo 1, verso 1 diz que no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. Jesus é a palavra. E nós, Pai, adoramos ao Senhor. Adoramos ao Senhor. Obrigado, Senhor. Nós reconhecemos o teu senhorio, reconhecemos os teus benefícios, reconhecemos tudo aquilo que o Senhor tem realizado. Mas, Pai, não é por isso que nós te agradecemos. Não é por isso que nós te adoramos. Te agradecemos sim por todas as obras que o Senhor tem realizado, mas te adoramos pela tua essência. Te adoramos porque reconhecemos quem o Senhor é. Te adoramos porque temos a tua presença. Te adoramos porque ansiamos a tua volta. Te adoramos porque nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, e mesmo que não aconteça mais nada, que o Senhor não faça mais nada, nós continuaremos te adorando, porque nós nascemos para te adorar. Fala conosco, Pai. Usa a minha vida. E quando eu prego, Senhor, o Senhor me dá a experiência de receber também a tua palavra. Que o Senhor faça assim, que o Senhor alcance os nossos corações nessa manhã. Que o Senhor opere uma obra de transformação no nosso interior. Pai, eu oro em nome de Jesus para que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e me ajude a externar aquilo que está dentro do meu coração. Aquilo que o Senhor mesmo me entregou, Pai, que eu consiga trazer para fora, Pai, em palavras, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, que nós nos lembremos da palavra pregada, daquilo que o Senhor falou, e se possível que venhamos a nos esquecer do pregador, porque importa que o Senhor cresça, Pai. Importa que o Senhor cresça.
Em nome de Jesus. Amém. Ontem nós começamos esse primeiro dia de retiro. E o tema Maranata é um tema que foi entregue pelo Senhor. Mas é também uma grande responsabilidade nós anunciarmos o que o Senhor está fazendo. E eu creio que é uma construção até o último dia de retiro. Mas essa palavra não é dirigida apenas àqueles que estão retirados. Essa palavra é dirigida a toda a igreja, a todos aqueles que fazem parte do corpo, o qual o cabeça é Cristo. E ontem o Senhor nos trouxe uma palavra sobre a palavra Maranata. Porque nós cantamos Maranata, nós declaramos Maranata, mas nós muitas vezes não temos liberdade de fazer isso. E quem tem liberdade de fazer isso? Todos podem falar, todos podem cantar, todos podem falar a palavra Maranata, mas quando nós entendemos no nosso espírito o que isso significa, então nós clamamos com temor, nós clamamos Maranata com entendimento daquilo que irá acontecer. Maranata, uma palavra aramaica que significa o Senhor vem. E só clamam Maranata aqueles que têm o desejo pela volta do Senhor. Amém. Aqueles que anseiam a volta do Senhor. Aqueles que de fato entenderam que Jesus irá voltar, então logo irá voltar para buscar a sua noiva, o seu povo, os seus escolhidos, aqueles que se posicionam debaixo da sua palavra, que nos ensina que Jesus se entregou em uma cruz. E como eu vou acreditar nisso se eu não vi? É pela fé, através da testificação no Espírito, vivendo experiências com Ele todos os dias e sabendo que Ele vai voltar. Nós então nos tornamos aptos a clamar Maranata, nos tornamos aptos a declarar essa palavra tão profunda e tão importante nos dias de hoje, porque muitos não querem que Jesus volte. Mas queira você ou não, Jesus vai voltar. Amém. Muitos se cansaram de esperar. Ah, mas faz 2000 anos que estão falando que Jesus vai voltar. Faz tanto tempo. Os meus antepassados já falavam que Jesus iria voltar e não voltou até hoje. Por que eu devo esperar ainda que Jesus vai voltar? Primeiro, porque a palavra nos garante isso, que é pela fé. Segundo, porque eu devo esperar. Eu não devo pensar que Ele está demorando. Porque os sinais, eles nunca foram tão simultâneos, se podemos dizer assim. Nunca aconteceu tantas coisas ao mesmo tempo, apontando para a volta de Jesus. E os sinais seguirão aos que crerem. E nós precisamos ver que os sinais estão aí para aqueles que creem. As profecias já foram dadas, e agora, se nós não tivermos o cuidado de olhar para as Escrituras e entendermos as profecias, nós não vamos compreender Maranata. E nós precisamos compreender Maranata para que estejamos prontos. E quando eu falo estejamos prontos, eu não estou falando apenas de salvação. Eu estou falando de uma noiva adornada, como diz a palavra. Eu estou falando de uma igreja, de um corpo ajustado. Como diz a profecia de Isaías, os caminhos aplainados. Quando nós olhamos para os nossos filhos, nós vemos então que muitos dos erros que nós cometemos, os tropeços do nosso caminhar, as pedras que tropeçamos no meio do caminho, as estradas sem asfalto, as estradas da nossa vida muitas vezes tortuosas, nos fizeram tropeçar. A construção familiar, da onde nós viemos, quem são os nossos pais, quem são os nossos avós, tem um DNA físico, mas também tem um DNA espiritual, aquilo que eu carrego
Quando eu entendo que hoje eu posso me levantar e aplainar esses caminhos para que os meus filhos não tropecem mais. Eu posso endireitar as veredas para que os meus filhos não sofram como eu sofri. E eu não estou falando aqui de você olhar para o seu filho e falar: tudo que eu não tive eu vou entregar para o meu filho. Precisa haver uma entrega sim, mas nem tudo é sim para os nossos filhos. O não é pedagógico e o não ensina os nossos filhos a não se frustrarem no dia de amanhã. E o não também é algo que nós precisamos entender como aplainar o caminho. O apóstolo Paulo começou a sua vida com o Senhor, depois de uma visão, depois de uma luz forte que veio do alto, e o apóstolo Paulo ficou cego durante 3 dias, e na verdade Deus tirou a visão dele para que ele pudesse passar a enxergar. Então Paulo, ele passa a enxergar pelos olhos do Espírito, e ele se torna o grande apóstolo Paulo, o qual nós conhecemos, admiramos e imitamos, porque ele mesmo disse: sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. E naquela época, o Império Romano então decide asfaltar as estradas, para que os comerciantes pudessem ter maior facilidade de transitar pelas estradas. Eles impõem a pax romana, a paz que haveria entre todos. E a intenção deles era facilitar a vida para eles. Mas mal sabiam eles que o Senhor da história, o soberano Deus, estava movimentando tudo isso para que a pregação do Evangelho fosse facilitada. E as viagens de Paulo então, e todos os seus seguidores, foi muito mais facilitado, foi muito mais fácil. Preparar o caminho. O que está escrito aqui? Prepare o caminho do Senhor. Nós cantamos Hosana, preparando o caminho do Senhor. E aqui nós vemos uma profecia de Isaías, que quando nasce João Batista, ele é perguntado: quem é você? Ele fala: eu sou a voz que clama no deserto. Sabe aquela voz que Isaías profetizou? Eu sou essa voz. Eu sou essa voz. E há quem diga que a voz não serve para nada, que a voz por si só ela não tem nenhum tipo de função, ela não tem nenhum tipo de valor. A voz precisa ser preenchida com palavras, senão vai ficar somente um sopro, um vazio. Mas eu discordo disso, porque primeiro, a palavra de Deus fala lá em Gênesis que a voz do Senhor passeava no jardim. E quando nós lemos João capítulo 1, vai falar que no princípio era a palavra era Deus, a palavra estava com Deus. E a palavra ela só faz sentido, nós só conseguimos ouvi-la através da voz. Então, essa voz que é a palavra andava com o homem e a mulher no jardim. Jesus estava lá. Nós precisamos entender que o Evangelho não começa em Mateus. O Evangelho começa no princípio. O Evangelho começa no início de todas as coisas. Jesus não apareceu quando ele nasceu da Virgem Maria. Jesus é de eternidade a eternidade. Jesus é de eternidade a eternidade. Mas quando João Batista é interrogado, perguntaram se ele era o Cristo. Ele fala: eu não sou o Cristo.
mas eu aponto, a minha vida vai apontar para o Cristo. João Batista reconhece Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que João Batista foi aquele que preparou o caminho para Jesus, na sua primeira vinda. João Batista foi aquele que preparou o caminho para que Jesus viesse, para que Jesus chegasse. João o Batista batizou Jesus. E a mensagem dele era uma mensagem de arrependimento. Inclusive eu preguei sobre João Batista há algumas semanas. Mas, meus irmãos, o que nós podemos e precisamos aprender nessa manhã é o seguinte: João Batista preparou o caminho para Jesus vir em sua primeira vinda. Agora nós, a igreja de Jesus, precisa preparar o caminho para a sua segunda vinda. Nós temos encargos, nós temos responsabilidade. E quando eu falo nós, eu estou falando da noiva de Cristo, eu estou falando da igreja, que precisa assumir a responsabilidade para preparar o caminho, e não para colocar mais pedras nesse caminho. Nós precisamos entender a responsabilidade que nós temos como cristãos nesse mundo que jaz no maligno. Nós temos uma grande responsabilidade. Cada movimento seu lá fora é uma pregação. Agora você decide se você prega o Evangelho ou se você prega contra o Evangelho. Cada movimento. É como se câmeras estivessem ligadas o tempo todo, filmando a minha e a sua vida. E há de fato um inimigo das nossas almas que quer nos matar, que quer nos roubar, que quer nos destruir. Então é o tempo todo. Mas descanse o seu coração, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu não estou eu não estou exaltando o reino das trevas, ou o império das trevas. Só estou dizendo do que realmente acontece. A nossa luta, segundo o apóstolo Paulo, Efésios capítulo 6, não é contra a carne e sangue. A nossa luta é espiritual, por isso essa luta diária precisa ser entendida como uma luta no Espírito. E nós precisamos lutar e batalhar e guerrear com as nossas armas certas, as armas espirituais. Se você não ora, você não está batalhando. Se você não busca conhecer cada dia mais a palavra, você está fora. Se você não jejua, você se esqueceu de uma arma poderosa no reino do Espírito. A nossa responsabilidade hoje é preparar o caminho para a volta do nosso Mestre, do nosso Salvador. Malaquias, no capítulo 4, ele profetiza sobre um tempo em que viria o espírito de Elias. E esse espírito de Elias converteria os pais aos filhos e os filhos aos pais. Há diversas interpretações dessa profecia. Mas eu entendo que quanto mais é chegada a hora do grande e terrível dia do Senhor, mais nós vemos o quanto nós necessitamos de estabelecer o reino através da nossa casa, da nossa família, na vida cotidiana, na vida natural, na vida normal, na vida com os nossos filhos. Há um espírito da profecia que está sendo entregue à igreja. E não entenda isso como pessoas falando, e pessoas profetizando, e pessoas dando profetada. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de um espírito que vai nos levar a preparar o caminho. O que significa isso? Significa que eu e você, como igreja, precisamos estar à frente
de todas as coisas. As pessoas vão olhar para você e vão falar que você é louco. As pessoas vão olhar para você e vão falar que você está equivocado. As pessoas vão olhar para você e vão falar que você não é desse mundo. E você vai falar, eu não sou desse mundo mesmo. Por quê? Porque quando o Senhor dá uma palavra, nós precisamos ter prontidão em obedecer. A palavra no hebraico que significa obedecer é a mesma palavra que significa ouvir. Então nós precisamos ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Precisamos estar prontos para obedecer. E assim nós iremos andar adiante. Por quê? Porque João Batista, ele tinha uma missão. E a missão daquele que prepara o caminho é estar adiante. É ser um precursor. É andar por antecipação. Um estilo de vida que antecipa todas as coisas. E como nós vamos viver isso se nós estivermos longe da presença? Quando Deus chama Moisés, Ele chama Moisés e fala, eu vou te colocar como líder, como libertador, como profeta. E Ele fala, Senhor, como que eu vou fazer isso se eu sou gago, se minha língua é pesada? Eu não vou conseguir. E Deus coloca Arão para andar com ele. Mas não era Moisés que era o profeta? Pois é, o profeta, muito mais daquele que fala, é aquele que entende, é aquele que ouve. É aquele que tem sensibilidade para ouvir o que Deus está informando. Porque você vai ser profeta não quando você fala, mas quando você ouve, entende e obedece. E muitos querem ser profeta. O apóstolo Paulo fala, busque os dons diligentemente. Busque diligentemente pelos melhores dons e não tem problema nenhum com isso. Na verdade, isso é importante para que haja fortalecimento do corpo. Os dons são entregues para isso, mas não confunda dom com vida devocional, com vida de santidade. Balaão também profetizou, mas Balaão era um falso profeta. Não confunda dons com o caráter aprovado por Cristo. Não confunda dons. E você que tem dons, me entenda. E você que não tem dons, busque pelos dons. Mas se nós não equilibrarmos a palavra com os dons, nós vamos ficar manco. E aí nós vamos estar aqui falando em línguas estranhas e profetizando e dando revelação. E lá fora a gente está devendo para todo mundo. Por quê? Porque o nosso caráter não foi aprovado. Nós não tivemos transformação interior. Para sermos aprovados pelo Senhor, para preparar o caminho da sua volta, nós precisamos ser olhados como aqueles que são chamados filhos. Mateus capítulo 5, verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Uma coisa eu vou falar, eu sou filho de Deus, porque todo mundo fala que é filho de Deus. Mas lembre-se, nem todo mundo é filho de Deus. João capítulo 1, verso 12. A todos quantos o aceitaram, foi-lhes dado o direito, ou a autoridade, ou o poder, depende da versão, de serem chamados filhos. Todos quantos o aceitaram, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos. E aí você pega aquele direito, e nós temos juristas aqui. Você pega aquele direito e você engaveta, você não usufrui daquilo que você recebeu. Uma coisa é você estar debaixo dessa palavra. Eu aceitei a Jesus, então agora eu posso ser chamado filho. Outra coisa é você ser reconhecido como filho. E o que a parábola fala? O que o sermão, fala? Mateus 5,9. Bem-aventurados ou felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então nós precisamos entender que para ser chamado filho de Deus, eu preciso ser pacificador. E o que é o pacificador? Quem é o pacificador? O pacificador é aquele, não é aquele que fica só no cantinho, está rolando a briga. Não, eu não me intrometo porque eu sou pacificador. Meus irmãos, pacificador é aquele que luta pela paz. Aquele que luta pela paz. O Hamas se levanta e
começa a bombardear Israel. Imagina se Israel fala assim: nós somos pacificadores, vamos ficar quietinho. Hoje, no dia de hoje, não existiria mais o Estado de Israel. O pacificador é aquele que luta pela paz. No seu casamento, você é um pacificador quando você luta para manter a paz, para manter a comunicação, para manter a alegria do lar, para criar esse ambiente de graça dentro da sua casa. Você é um pacificador a partir da sua casa. Nós precisamos ter esse olhar a partir das coisas simples e rotineiras que nos envolvem. Nós queremos ser espiritual, esquecemos que nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos dificuldades, nós temos limitações, nós temos problemas, nós temos questões a resolver. Mas nós não podemos nos esquecer que tudo na solução e na resolução começa dentro. Dentro da onde? Dentro de mim e dentro da minha casa. Não faz sentido eu vir pregar uma palavra aqui para vocês sobre um posicionamento de pacificador, um posicionamento daquele que vai adiante, que prepara o caminho, um posicionamento daquele que se antecipa, tem um estilo de vida de se antecipar e viver sobre a palavra. E mais uma vez eu vou falar, não se esqueça, Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou sobre a palavra de Jesus, porque se Jesus não desse a palavra, ele não iria viver aquele milagre. Nós temos uma palavra, você tem uma palavra, você tem uma direção. Quando nós andamos sobre a palavra, nós estamos nos antecipando e preparando o caminho para a volta de Jesus. Mas não faria sentido eu estar falando tudo isso para você se eu não buscasse viver essa verdade. Eu poderia não viver e pregar tranquilamente. Eu poderia não viver nada disso e estar pregando aqui para vocês. E isso iria ser o que? Conhecimento. Mas não existiria uma autoridade sobre mim para que o Senhor penetre o seu espírito. Isso gere transformação interior. Quantos de nós fomos alcançados por essa graça e fomos transformados interiormente? Se você pensar como você era antes e como você é agora, assustou? É assim que ele faz. Como eu era há 10 anos e como eu sou hoje, assustou? Foi ele que fez essa obra. Foi ele que fez. Agora, por que, se nós temos uma vida eterna para viver, por que Jesus não volta logo e nos leva de uma vez? Por que Jesus não vem logo e não arrebata a sua igreja? Primeiro, porque Ele quer salvar a todos. Segundo, porque Ele conta com os seus precursores. Ele conta com uma igreja adornada. Ele conta com uma igreja preparada. Uma igreja que vai adiante e prepara o caminho, levando o Evangelho aos 4 cantos desse mundo. Nós não podemos nos fechar numa bolha de egoísmo e achar que nós estamos fazendo muito. Nós precisamos entender os tempos. O Senhor não muda, mas Ele se movimenta. E o entender o tempo é saber o que o Senhor está nos informando hoje. Porque segundo aquilo que Ele nos informa, nós precisamos dar uma resposta para Ele. Isso é obedecer. Isso é ouvir e obedecer. Nós precisamos preparar pessoas. Nós precisamos ser sóbrios quanto à volta de Jesus. O que é ser sóbrio quanto à volta de Jesus? É não ser extremista. Um lado fala que tudo é demônio, tudo é porque Jesus está voltando, tudo, absolutamente. O outro lado fala que não tem nada a ver. Nada a ver. Mas isso, nada a ver. E o anticristo? Balela. E nada. Não. Isso é conversa. Agora, nós precisamos ser sóbrios
quanto à volta do Senhor. O que a palavra fala? E o que exatamente a palavra fala sobre a volta de Jesus? É isso que nós precisamos entender. É nisso que nós precisamos nos aprofundar. Naquilo que a palavra nos informa. Porque quando temos o conhecimento, veja, Oséias profetizou: o meu povo perece por falta de conhecimento. Quando nós temos o conhecimento, aí então, uma vida devocional ao Senhor vai fazer com que o Espírito nos alinhe às verdades. E o Espírito testifica no nosso espírito de que aquilo é verdade. A gente não precisa ficar correndo no YouTube perguntando para as pessoas o que ela acha, o que ela deixa de achar. O próprio Espírito testifica. E nós, na simplicidade, vamos orar e olhar para o Senhor no nosso quarto, no nosso secreto, e falar: Senhor, eu entendi o que o Senhor falou. O que eu preciso fazer em relação a isso? Filho, só ora. Então vamos orar. Filho, vai na casa de fulano e fala de Jesus para ela. Faz isso, faz aquilo. É Ele que direciona todas as coisas. É Ele que direciona todas as coisas. Nós precisamos estar preparados. Não somente pensando em tudo de ruim que possa acontecer. Sabe o que é a grande questão? É que quando se fala da volta de Jesus, a maioria, veja, estou falando a maioria, não estou falando todos, tá? A maioria das pessoas pensa em catástrofes, terremotos, maremotos, o mundo de perna para o ar, tudo sendo jogado, o fogo consumidor passando pela terra. E aí nós falamos: você está preparado para tudo isso? Perseguição. Como nós falamos ontem, os crentes do primeiro século viveram uma perseguição terrível. Nero, ele colocava os cristãos no topo dos mastros em praça pública e ateava fogo nos seus cabelos. E eles viravam iluminação pública, tochas humanas. No jardim da sua casa, Nero também fez isso. E aí a gente pergunta: será que eu estou preparado para a perseguição? Eu quero dizer para você que provavelmente essa perseguição de tortura não vai acontecer. Porque uma perseguição intelectual já está acontecendo. Uma perseguição intelectual já acontece. Os nossos filhos, cobertos com o sangue de Jesus, eu quero repreender toda a palavra contrária, mas há filhos de crentes que vão para as universidades tementes ao Senhor e voltam com a mente cauterizada, já não acreditam mais. Há uma perseguição intelectual e nós estamos alheios a tudo isso. Não, nós somos a igreja de Cristo. Nós precisamos nos levantar uma bandeira muito diferente de uma bandeira de ir para a rua e ficar gritando e ficar manifestando alguma coisa. Uma bandeira de joelho no chão. Joelho no chão, clamando pela nossa nação, clamando pelos nossos filhos, clamando pelas pessoas que nós conhecemos e pelas pessoas que nós não conhecemos, clamando pelos nossos amigos e também pelos nossos inimigos. Esse posicionamento. Mas aí a gente fala da volta de Jesus e a gente só vem fogo na cabeça. Volta de Jesus. E aí a gente fala: será que você está preparado para isso? É importante que nós estejamos preparados para as perseguições. É importante que nós estejamos preparados para as coisas ruins que vão acontecer. Mas eu quero dizer para você que, paralelo a tudo isso, virá um grande avivamento. E nós precisamos estar preparados para entrar nesse lugar. Porque, como nós sempre falamos, o avivamento pode passar na rua da sua casa e você não participar dele. E aí, esse é o perigo. Aí que está a iminência do sofrimento. Não participar da glória que será derramada sobre toda a carne. O Espírito que vai consumir
tudo que é mal e vai nos entregar coisas novas. A igreja vai passar por um avivamento onde nós veremos grandes milagres acontecendo. Nós veremos grandes milagres acontecendo, milagres que nós não vemos mais. Mas a vida com o Senhor é uma vida simples. O Evangelho é leve. O Evangelho é simples. Nós não podemos e nem precisamos mistificar o Evangelho. Ele é puro. Não tem mistura. Se nós entendermos que o Evangelho é simples, a nossa vida será simples. E nós valorizaremos o nosso dia a dia. Nós valorizaremos o momento que nós sentamos na mesa para tomar café com a nossa família. Nós vamos valorizar as coisas simples da vida. E o que é natural. O Senhor não quer a sua vida espiritual. O Senhor não quer a sua vida espiritual. Ele quer a sua vida humana. A sua humanidade. Ele quer as suas dificuldades. Ele quer ouvir de você que você está com raiva. Ele quer ouvir de você que você está precisando dele. Ele quer ouvir de você que você precisa que ele te ajude a resolver uma situação. Ele quer você por inteiro. Mas não se engane. Se nós não vivermos o natural, o sobrenatural não vem. Se nós não vivermos aquilo que é o ordinário, o extraordinário não se manifesta. E a gente está buscando dons, a gente está buscando e tudo bem. Vou repetir, tudo bem, não tem problema. Mas a gente não pode se esquecer da palavra. Não pode se esquecer da palavra. O Senhor, quando falou e deu ordens para Moisés para a montagem dos utensílios do templo, ele vai falar sobre a menorá. E quando ele vai falar sobre a menorá, o candelabro, ele fala sobre as hastes. E essa menorá teria que ter 3 hastes de um lado e 3 hastes de outro lado. E ele fala, agora você coloca 3 amêndoas em cada haste. De um lado 3 hastes com 3 amêndoas cada, do outro lado 3 hastes com 3 amêndoas cada. Se você multiplicar 3 vezes 3 de um lado e 3 vezes 3 do outro, você vai ver que de um lado tem 9 dons, mas do outro lado tem 9 qualidades do fruto do Espírito, que é o que a palavra nos apresenta. E Jesus está no centro nos falando, vivam em equilíbrio. Porque Paulo fala a Timóteo, não nos foi dado espírito de covardia, mas foi nos dado espírito de poder, de amor e de equilíbrio ou de moderação. É essa vida que prepara o caminho para a volta de Jesus. Amém. Eu já contei aqui que eu e o G tivemos uma experiência em um seminário que nós fomos. E o pastor então ele vai pregar e ele fala, eu queria contar que eu e minha esposa sentamos e decidimos mudar a nossa alimentação, cuidar da nossa saúde. A gente mudou a alimentação e foi para a academia. Eu falei, nossa, faz tempo que ele foi para a academia, porque ele é desse tamanho assim. Mas ele conta que ele estava na academia e primeiro que ele falou que ia para a academia, alguns irmãos falaram, pastor, lá não é lugar de pastor, academia. Então, a gente prega o evangelho dentro da igreja, né? Lá fora a gente só pode falar com o crente, tá bom? Não. Nada disso. Você tem que pregar o evangelho, você tem que viver a sua vida. Por favor, não seja aquele crente chato que quer enfiar o evangelho goela abaixo dos outros. É muito chato isso. Viva a sua vida. E aí eles foram para a academia. E o que ele fez na academia? Ele fala, o que eu fiz na academia? Fiz musculação. Ia lá, fazia minha musculação e ia embora. Quem vinha conversar comigo, eu conversava e tal. Vivia a minha vida. Quando ele fez então uma reunião de homens, nessa reunião tinha 40 homens só da academia. E o dono da academia chamou ele e falou,
Pastor, eu fiquei sabendo que teve uma reunião de casais lá. Quando eu tiver, me chama que eu vou. Eu quero ir com a minha esposa. Claro, eu vou te chamar. Sabe por quê, pastor? Porque eu queria saber qual que é o segredo que esses casais que vão lá na sua igreja vivem. Não tem segredo nenhum. Está tudo aberto aqui, ó. Tem um livro que apresenta tudo que você tem que fazer. Mas eu quero viver como eles vivem. E ele fala então, o que eu fiz para que isso acontecesse? Vivi a minha vida. No ordinário, no natural. Fui lá, fiz musculação. E o Senhor fez a obra. Então, quando nós entendemos que nós não vamos mais falar do Evangelho, mas nós vamos ser uma pregação ambulante do Evangelho. Nós não vamos ficar testemunhando de Jesus, nós seremos testemunhos de Jesus. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Agora eu mortifico a minha carne, mato as minhas vontades para fazer a vontade dele. João capítulo 1, verso 19. João capítulo 1, 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Foi uma pergunta, né? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Preparar o caminho do Senhor é entender que a nossa vida não é nossa, que nós não precisamos e nem podemos andar em evidência, que a evidência através de nós tem que ser o Cristo, que a nossa vida entregue ao Senhor vai glorificar o nome dEle. As pessoas precisam olhar para você e ver algo diferente. As pessoas precisam olhar para você e ver um brilho. Isso está falando no sentido figurado. Não. As pessoas olham e veem coisas diferentes. As pessoas falam que viram coisas diferentes. Espiritualmente nós também temos os 5 sentidos. Nós temos visões, nós ouvimos a voz, nós tocamos do Senhor, nós profetizamos, nós sentimos o cheiro. Antes de nós mudarmos para essa chácara, às vezes eu sentia cheiro de grama. E ela falava: eu não sei o que está acontecendo, estou sentindo cheiro de grama, eu sinto cheiro de grama, eu sinto cheiro de grama e plim, está nós aqui. E aí, as pessoas têm visões e falam: uau, eu tive visão. Glória a Deus. Mas sabe o que é? Essas coisas sobrenaturais precisam ser comuns entre nós. Por quê? Porque nós precisamos nos propor a andar em Espírito e permitir que o Senhor cresça através da nossa vida. O importante não é quem eu sou, mas é a mensagem que eu carrego. A igreja que vai preparar o caminho para a volta de Jesus é uma igreja que não vai chamar a atenção para si mesma, mas uma igreja que vai apontar para a mensagem. Eu acho que você não conhece pessoas que estão pregando o Evangelho e chamando a atenção para si mesmas. Graças a Deus que você não conhece. Que o Senhor te conserve assim. João capítulo 3, verso 22. Estou chegando já no fim, tá bom? Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia,
ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente o ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. João está falando: eu não sou o Cristo, eu vim para preparar o caminho e para apontar o Cristo. Não tem problema que ele está batizando, na verdade eu trabalhei para que acontecesse isso mesmo, eu preparei o caminho para que acontecesse isso mesmo. Convém que eu diminua e que ele cresça. Convém que nós, igreja, venhamos a diminuir e que ele cresça, ele manifeste a sua glória. Nós não estamos aqui para sermos evidenciados, nós estamos aqui para evidenciar o Senhor. Nós não estamos aqui para sermos reconhecidos, mas estamos aqui para que todos reconheçam Cristo em nós. Essa é a igreja que prepara o caminho do Senhor. João se autodenomina amigo do noivo. O amigo do noivo não é o noivo. O amigo do noivo não é o protagonista da festa. O amigo do noivo não é o principal do evento. O amigo do noivo é aquele que suporta o noivo no sentido de dar suporte, de ajudar. O amigo do noivo é aquele que está impulsionando o noivo. E além de amigos do noivo, nós somos a sua noiva. Nós precisamos promover esse casamento. Nós precisamos promover esse casamento. E que muito mais pessoas possam se achegar e fazer parte dessa família. Os discípulos até, eles gostavam de falar: você está perdendo seguidores para Jesus. E aí alguém sai da igreja e vai para uma outra igreja e fala: você está perdendo membro. Eu só estou perdendo membro se a pessoa for para o inferno, for para o mundo. Mas se ela está congregando em outra denominação, está tudo certo. Nós servimos um rei, inseridos em um reino, e somos trabalhadores desse reino. Só mudou de departamento, a empresa é a mesma. Não se preocupe, é o Senhor quem faz a obra. O dono da obra é Ele. E às vezes a gente acha que a gente vai fazer alguma coisa. Não, a gente precisa se colocar submisso a Ele e fazer o que Ele quer que a gente faça. E assim a gente vai entendendo o que o Senhor está movimentando. Nós estamos vivendo em um tempo em que o Senhor está levantando homens e mulheres que vão fazer a diferença. Homens e mulheres que viveram uma vida dentro da igreja e nunca saíram daquilo. Mas agora o Senhor está levantando. O Senhor está levantando. E nesse tempo, nós clamamos pelo Espírito da profecia, para que nos coloque adiante, para que nos coloque à frente, para que nós possamos adiantar e preparar esse caminho. Isaías capítulo 40, nós já lemos, mas eu quero ler Isaías 52. Isaías 52, verso 7. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. João Batista pregou e anunciou o reino.
Ele preparava o caminho para que Jesus chegasse na sua primeira vinda. Mas quando ele está falando do reino, ele não está falando da primeira vinda, ele está falando da segunda, porque ele está falando do reino que se estabelecerá. E quando nós então olhamos para Isaías 52:7, nós vemos que aqui está falando daqueles que anunciam as boas novas. E as boas novas são o Evangelho. Por isso, não se engane, o Evangelho de Jesus não começa em Mateus. Nós fazemos a separação, alguém fez uma separação. Mas Isaías está falando do Evangelho que já estava sendo pregado e seria pregado até o fim. Isaías 61, no verso 1: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, ou enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito do angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Meus irmãos, um dia eu vou pregar só sobre Isaías 61. Mas aqui, sucintamente, Isaías está falando do Evangelho. Do Evangelho. O Evangelho, as boas novas que precisam ser pregadas. Nós precisamos assumir essa responsabilidade. Não de ficar falando, porque falar até papagaio fala. Mas o exemplo arrasta. E se o nosso exemplo for de vida fiel ao Senhor, permitindo que Ele nos transforme de dentro para fora, nós veremos grandes coisas acontecerem. Amém. Grandes coisas. Amém. Lucas 4:18, para a gente terminar. Nós acabamos de ler. Você lembra que a gente leu agora? Isaías 61. Lucas 4:18. Vai falar o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele cita aqui um trecho de Isaías 61. Ele está dando concretização à profecia de Isaías. Mas tanto Isaías quanto Lucas não tinha o Novo Testamento. Hoje nós temos o Novo Testamento, né? O chamado Novo Testamento. E aí a gente lê as Escrituras, né, Ed? E acha que os evangelistas escreveram vivendo o Novo Testamento. Que Atos dos Apóstolos foi os apóstolos vivendo, olhando para os evangelhos. Impossível. Eles só tinham o velho, mas eles criam na profecia. Eles viviam a palavra profética. Eles viviam o que o Senhor havia falado. E eles obedeciam à voz do Senhor. A mensagem central do Evangelho é o arrependimento. Então que nessa manhã nós possamos nos arrepender de tudo que nós ouvimos e não obedecemos. Nos arrepender de tudo que Ele falou e nós não fizemos. Nos arrepender de tudo que é ruim em nós. Antes dos atos de pecado, quais são adultério, mentira e tudo que você conhece. Antes disso, nós temos uma condição de pecado. Por isso, o arrependimento, muito mais do que por eu ter contado uma mentira, e Deus me livre disso, ele precisa ser o arrependimento da condição que eu nasci. Por causa do pecado dos nossos pais,
precisamos nos arrepender todos os dias. E assim nós viveremos uma vida cada dia mais parecida com a vida de Cristo. Uma vida que busca a santificação, a purificação e a propagação do Evangelho, que prepara um caminho para a volta do Senhor.